A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. Eu sou o pastor João Cláudio Varela. Você está aqui no nosso canal e eu queria hoje, na nossa mensagem, partir de uma pergunta ou de uma colocação. Depende do ponto de vista, não é? Mas a grande questão aqui é o seguinte: a Bíblia precisa ser atualizada? Ou alguém afirmando, a Bíblia precisa de atualização. Então, por isso que eu disse, dependendo do quadro ou da situação, é uma pergunta, não é? A Bíblia precisa de atualização? É uma pergunta. Ou alguém, ou alguns que afirmam, não, a Bíblia precisa de atualização. Eu queria discorrer com você aqui um tempo sobre isso. Quando a gente pensa na Bíblia, pelo menos eu queria apresentar aqui uma perspectiva para você, que talvez você até saiba ou conheça, mas eu queria elucidar isso. Eu gravei alguns shorts aqui para trás, assim, ficou bem... Como tem esse tempo restrito dos shorts, as coisas ficaram um pouco... Não sei se ficou bem compreensível aquilo que eu quis dizer de alguns shorts aí para trás. Se você quiser ver depois no canal, aí você pode ver. Mas eu queria agora, de uma forma linear, trabalhar um pensamento aqui com você. Eu queria dizer aqui, tá, sem nenhuma falsa modéstia ou arrogância, nada. Queria dizer para você que é um pensamento, é uma construção de um pensamento aqui. Você pode concordar, você pode discordar, não é? Inclusive, se você quiser comentar sobre isso aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Tá tudo certo. Mas eu queria discorrer aqui com você, queria desenvolver um pensamento aqui com você. A Bíblia precisa ser atualizada? A Bíblia precisa de atualização? Bom, vamos pensar o que é a Bíblia. Eu queria dizer para você que eu vejo a Bíblia na seguinte perspectiva. A Bíblia está narrando uma história de amor. Isso para mim é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de pode ou não pode. A Bíblia é um livro que está narrando uma história de amor. Ela narra o porquê, ela narra o como as coisas se desenvolveram para chegar a um ato e as consequências desse ato. Mas tanto o que, o como, o ato e as consequências dele são atos de amor. Porque a gente restringe toda essa ideia, e alguns chamam a Bíblia em miniatura, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Deu tudo o que ele tinha para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é uma história de amor. Então quando nós olhamos por essa perspectiva, o que essa história de amor traz para nós? Ela traz um desafio, ela traz um chamado. Essa história de amor, do fato de Deus ter dado o seu tudo, o seu melhor, seu único filho, nos lança um desafio. E esse desafio está acontecendo durante todas as etapas das Escrituras, que é o quê? É um chamado para que a gente também entregue tudo. Porque você precisa entender que esse sempre foi o propósito de Deus, que nós fôssemos seus filhos, e que nossa vida pudesse estar 100% entregue, rendida, confiada, lançada nele, no Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que lá no Antigo Testamento você vai ver um homem chamado Abraão, e que ele disse: pega o teu único, pega o teu tudo e entrega a mim. Porque esse é o desenvolvimento progressivo daqueles que querem fazer dessa história de amor que a Bíblia narra um fato concreto na sua existência. É que ele vai progredindo nessa caminhada de entregar tudo, de abrir mão de tudo, de render tudo. Nas mãos, nos pés, no senhorio, na vontade, no desejo, na relação e na confiança do eterno. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai encontrar um moço que a gente conhece como jovem rico, que nessa busca
nessa entrega, ele diz assim, como eu posso, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus vai falando de entregas, e nessas entregas ele ainda volta ao Antigo Testamento. Eu já entreguei tudo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço, eu já consegui render a minha vida a isso tudo. Aí Jesus disse assim, alguma coisa ainda te falta. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aí ele diz, agora ficou difícil. O Senhor pediu de mim uma entrega, um sacrifício no sentido de entrega, sabe essa palavra sacrifício no sentido de entrega, uma coisa que eu ainda não tenho condições de entregar. Mas Jesus o amou no texto de Marcos, porque o amor, ele é incondicional. Ele é dado, ele é oferecido. Ele não tem nada a ver com a disposição, nem com aquilo que o homem ainda é capaz de compreender ou capaz de entender. Ele apenas ama, ele apenas amou, ele apenas está lá, sempre, imutável, sem sombra de mudança, nem variação, nem ponto de ruptura. E por aquele homem ainda não conseguir naquele momento render e entregar, ele viu que essa relação de confiança que o amor de Deus estabelece ainda não podia ser construída, ainda não podia ser vivida. Você vê? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, esse amor de Deus está provocando uma reação na vida dos homens a que eles caminhem essa montanha de entregar tudo. Então, quando nós olhamos isso, nós olhamos que Jesus vai falar ali no Sermão da Montanha, dê a outra face, ande a segunda milha, não dê só a capa, mas também a túnica. Meu Deus, mas isso é difícil demais. Mas essa é a entrega, essa é a confiança, essa é a rendição, esse é o despojar. Mas precisa primeiro ser tocado por esse amor, constrangido por esse amor, movido por esse amor, e aí que entra um processo de que eu sou capaz, em Cristo e por causa do amor de Deus derramado no meu coração, de dar a outra face, de andar a segunda milha. E não dar só a capa, mas também a túnica. Por causa de mim? Por causa do meu orgulho, do meu ego, da minha arrogância? Se eu fosse contar com isso, jamais. Mas por causa do amor de Deus, que me alcançou, me tocou, me constrangiu, me inundou e me invadiu. Quer mais? Por causa do amor de Deus? Por causa do amor de Deus, eu sou chamado a amar uma mulher durante toda a minha vida. É. E uma mulher é chamada a amar um homem durante toda a sua vida e durante toda a sua existência. Mas isso é impossível. É verdade. Se eu for deixar a minha carne, os meus desejos, as minhas necessidades, os meus anseios me dominarem, realmente é. Mas o amor de Deus, esse amor que Ele deu tudo, que me invade, que me toca, que me alcança, que me move e que vai absorvendo a minha vida ao longo da jornada. Uma pessoa ou um homem, melhor dizendo, que se descobre de repente por alguma questão, por alguma situação externa a ele, ou por alguma coisa que, de alguma forma, de alguma maneira, que a gente talvez não saiba explicar tão bem, de repente se descobre que ele não consegue amar uma mulher. Ele não consegue demonstrar um amor por uma mulher. De repente uma moça, sabe-se lá também por que razões, que a gente talvez possa ou não possa explicar, ela se descobre incapaz de amar um homem. E agora, como que vai ser? Mas o amor que pede tudo, que invade a nossa vida, e que faz com que a gente renda tudo, vai ouvir as palavras que o apóstolo Paulo vai falar na carta dos Coríntios, dizendo, se eu não tenho condições disso, se eu não sou capaz disso, então viva para o Senhor. Ame o Senhor, sirva ao Senhor, entregue para o Senhor tudo, e seja para Ele tudo que você puder ser nessa vida e nessa existência, já que você não consegue ser para um outro ser humano, de alguma forma, de alguma maneira. Meu Deus, mas isso é difícil demais. Mas essa história de amor precisa me invadir, precisa tomar conta de mim, precisa me absorver e me dar graça para que eu possa entregar tudo e tudo.
É um moço chamado Filemon, que de repente o seu servo, o seu escravo, por mais que a Bíblia não use essa palavra escravo, mas fugiu. E agora ele tem um encontro com Cristo e o apóstolo Paulo manda ele de volta e diz a ele, olha, escreve uma carta dizendo, recebe-o, perdoe-o, ame-o, acolha-o, não mais como seu servo ou escravo, seja lá o que for, mas como seu irmão. Então agora, em Cristo Jesus, eu posso ser o chefe, eu posso ser o patrão, eu posso ser o gerente, eu posso ser o encarregado, eu posso ser o funcionário, mas eu não posso me esquecer que, acima de tudo, ele é meu irmão. Nós somos irmãos. Por quê? Porque o amor de Deus, que está acima de tudo e de todas as coisas, provoca esse chamado e essa reação em mim de que eu não olho mais o outro como superior, que eu não olho se ele é preto, amarelo, branco, azul, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele tem um cabelo bom, se ele tem um cabelo, não importa, ele é meu irmão em Cristo Jesus, por causa do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Eu sou negro, eu vivo num país que, de uma forma aberta, não se reconhece como racista, mas é. Mas e agora? Como que eu vou fazer? Aí o Senhor disse assim para mim, você precisa amar a todos, você precisa amar os que não gostam de você, amar os que sentem alguma coisa pela sua vida porque você tem alguma coisa diferente, pelo menos na perspectiva de quem está olhando, não é? Até porque se você ama só as pessoas que te amam, que coisa extraordinária você está fazendo? Ah, mas isso é difícil demais. Mas é porque a história de amor que está escrita na Bíblia diz que ele me amou sem me olhar, sem que eu pudesse fazer qualquer coisa para que ele me amasse. Porque nisto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu faço uma pergunta para você, honesta e sincera. A Bíblia precisa de atualização? Ou de repente é a gente que ainda precisa se converter? De fato e de verdade, é o surpreendente, inexplicável, inefável, incompreensível amor de Deus derramado em Cristo Jesus. É verdade que você precisa entender que o amor de Deus, ele é franco, ele é radical, ele é tenso, ele nos leva para as alturas. Esse amor nos provoca profunda e intensamente uma reação da nossa vida. Esse amor é como se nós estivéssemos num prédio em chamas e o nosso pai estivesse lá embaixo, sem a gente ver. A fumaça não deixa ver, o fogo não deixa ver, mas a gente só ouvisse uma voz sussurrante de lá de baixo dizendo, pule, meu filho. Você teria coragem de pular? Ou você teria procurando a saída melhor? Ou a saída mais intelectualmente favorável para que você pudesse sair daquela situação? O amor de Deus, querido, querida, amado e amado, é provocativo, é provocador. Tira você e eu, nos tira de uma zona de conforto. Faz a gente nadar contra a corrente ou contra a maré. Faz a gente ir na contramão do todo mundo acha, todo mundo pensa, todo mundo faz assim. O amor de Deus, que está descrito nas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, continua chamando homens e mulheres que se lancem, que se rendam, que entreguem tudo. E confie que esse tudo, que essa entrega, fará com que a nossa vida, em Deus e em Cristo, seja vivida na maior plenitude que a gente puder viver, não só nessa existência, mas também na vida eterna. Porque o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que você tenha vida, e vida em abundância. A abundância da vida só é capaz de ser experimentada e vivida para aqueles que rendem, que entregam e confiam tudo àquele que também foi capaz de dar o seu tudo por amor de nós. Agora me responda, olhando nos meus olhos aqui francamente. A Bíblia precisa ser atualizada? Ou nós aqui precisamos de uma conversão mais radical? Pense nisso.
Deus te abençoe. Escreva aqui embaixo qual é a sua opinião, tá bom? O que você pensa, se de alguma forma esta palavra te ajudou ou te abençoou. Porque aquele que um dia foi afetado pelo amor de Deus, derramado em seu coração em Cristo Jesus, nunca fará essa pergunta se a Bíblia precisa ser atualizada ou não, mas sempre dirá: eu preciso me converter e permitir que o Evangelho, de fato e de verdade, faça parte da minha vida. Aí os discípulos perguntaram assim para o mestre: mas se for assim, quem poderá se converter? Ou melhor, quem poderá ser salvo? Ele disse assim: o impossível aos homens é possível para Deus. Por isso que a obra da cruz não é uma questão de homens, não é um trabalho de homens, não é coisa de homens. É uma obra de Deus. Pois a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu queria terminar deixando uma palavra aqui para você. Nessa oportunidade, Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgue que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez você ainda não é, eu também não, ou ainda não sejamos aquilo que de fato a mensagem da cruz e a obra do amor de Deus que está descrita de Gênesis a Apocalipse quer provocar em nós. Talvez você ainda não seja, eu também não. Mas que você e eu possamos fazer, ou seguir esse conselho de Paulo, que nós possamos continuar prosseguindo, sem ficar nos culpando, nos martirizando e nos maltratando pelos erros do passado, mas compreendendo que é progressivo. Como diz o escritor dos Provérbios, Salomão, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser no dia perfeito. E que dia perfeito é esse, pastor? O dia em que você será completamente tomado, inundado e absorvido pelo amor de Deus. Nesse dia, não haverá perguntas, nem questionamentos. Não haverá o que é difícil, o que é fácil. Não haverá o que eu sou capaz de deixar ou o que eu não sou capaz de deixar. Nesse dia, não haverá a pergunta se isso é bom ou se é ruim. Nesse dia, só o que vai importar, é que de fato, de verdade, tudo que eu sou é uma expressão firme e fiel do quanto eu sou amado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus de Nazaré. Prossiga, continue para esse alvo. Amém? Eu queria pedir para que, se você puder, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, de verdade mesmo. Máximo de pessoas que você puder. Por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que de repente estão ainda se perguntando, ou de repente até afirmando: a Bíblia tem que ser atualizada? Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Que Bíblia? Se for essa que eu acabei de falar para você, tire suas conclusões. Escreva aí nos comentários e que Deus te abençoe. Até a próxima aqui no nosso canal João Cláudio de Varela. Agora é o nome do nosso canal, João Cláudio Varela, tá bom? Você vai entender daqui a pouco porque fizemos essa mudancinha aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva. Se você quiser apertar o sininho para ser notificado, comentar, compartilhar, já falamos tudo isso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Em nome de Jesus.